Breaking Bad é a história de um homem que passou a vida inteira se sentindo pequeno e finalmente encontrou uma forma de se sentir grande. Mas existe um detalhe importante. Aquilo que começou como uma busca por dignidade acabou se transformando em uma busca por poder. E é justamente aí que mora a tragédia de Walter White. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Holmes e hoje vamos analisar a psicologia de Walter White, para entender uma das transformações mais fascinantes da televisão. Walter White sempre foi um homem brilhante, um químico extremamente inteligente. No passado, participou da fundação de uma empresa que se tornou bilionária, mas por alguma razão saiu do projeto antes do sucesso acontecer. E então precisou assistir outras pessoas construírem a vida que ele acreditava que deveria ser sua. Anos depois, encontramos um Walter completamente diferente. Professor de química em uma escola pública, com dificuldades financeiras, trabalhando em um segundo emprego, sem reconhecimento, sem admiração, sem a vida que imaginou ter. E aqui começa um dos maiores conflitos psicológicos da série. Existe uma enorme diferença entre quem Walter acreditava que poderia ter sido e quem ele realmente se tornou. E quando existe uma distância muito grande entre o nosso eu ideal e o nosso eu real, geralmente surge sofrimento, frustração e ressentimento. Por isso, Walter não sofre apenas porque tem câncer. Ele sofre porque sente que desperdiçou a própria vida. Antes do diagnóstico, Walter parece quase um espectador da própria existência. Ele raramente escolhe, raramente decide e raramente luta pelo que deseja. Ele simplesmente aceita. E talvez seja por isso que tantas pessoas se identificam com ele, porque muita gente não está vivendo a vida que realmente gostaria de viver. Está apenas cumprindo funções, pagando contas, seguindo expectativas. Quando uma pessoa passa anos ignorando os próprios desejos, algo perigoso pode começar a crescer dentro dela. No caso de Walter White, surgiu o câncer. Pela primeira vez, ele percebe que seu tempo é limitado. Depois disso, ele para de buscar aprovação e para de seguir regras. No início, Walter diz que está fazendo tudo pela família, e talvez isso até seja verdade, pelo menos em parte. Mas conforme a história avança, outras motivações começam a aparecer. Orgulho, vaidade, necessidade de reconhecimento, desejo de controle e desejo de poder. A cada vitória, algo dentro dele desperta. Pela primeira vez, Walter se sente importante, respeitado, temido e especial. E é nesse momento que Heisenberg começa a nascer, quando ele descobre o prazer de ser admirado e temido pelos outros. Um conceito da psicologia que ajuda muito a entender isso vem de Alfred Adler. Adler acreditava que sentimentos profundos de inferioridade podem gerar tentativas exageradas de compensação. Ou seja, algumas pessoas passam anos se sentindo pequenas e quando finalmente encontram uma forma de se sentirem poderosas, acabam indo para o extremo oposto. Por fora parecem extremamente confiantes, mas por dentro continuam tentando provar algo para si mesmas. Walter passou a vida inteira se sentindo subestimado. Quando finalmente encontra um ambiente onde consegue dominar os outros, ele não quer apenas vencer. Ele quer controlar, quer ser o mais inteligente e precisa mostrar o seu valor o tempo todo. O sentimento de inferioridade nunca desapareceu. Ele apenas colocou uma máscara diferente. E muitas vezes aquilo que parece superioridade é apenas insegurança usando uma fantasia mais elegante. Existe uma frase muito famosa que diz: "O poder não corrompe, ele revela." E o Walter White parece ser um ótimo exemplo disso. O poder entrega exatamente aquilo que ele sempre desejou: reconhecimento, influência, status e respeito. Mas existe um problema. Quando o poder se torna a principal fonte de autoestima, ele nunca parece suficiente. A pessoa sempre quer mais admiração, mais controle e mais validação. O ego se torna insaciável. E quanto mais Walter cresce, mais distante fica daquilo que dizia proteger: sua própria família. Agora, olhando para Walter, através da terapia cognitivo-comportamental, percebemos algo interessante. A transformação dele não começou com um câncer, ela começou muitos anos atrás. A TCC nos ensina que não são apenas os acontecimentos que nos afetam, mas a maneira como interpretamos esses acontecimentos. Durante anos, Walter acumulou experiências frustrantes, perdeu oportunidades e viu outras pessoas alcançarem o sucesso.
Sentiu que o seu potencial estava sendo desperdiçado e pouco a pouco construiu uma narrativa sobre si mesmo. Talvez algo parecido com eu fracassei, minha vida não saiu como deveria, ninguém reconhece o meu verdadeiro valor. Essas crenças ficaram adormecidas por muito tempo, mas o câncer funcionou como um gatilho, um evento que ativou tudo aquilo que já estava dentro dele. De repente, Walter parece chegar à seguinte conclusão: eu vou morrer e minha vida não significou nada. E quando alguém acredita nisso, emoções intensas podem surgir. A raiva, a tristeza, a inveja. Essas emoções influenciam os comportamentos, e os comportamentos de Walter começam a mudar. Ele começa a assumir mais riscos e quebrar regras para buscar o poder. E toda vez que faz isso, recebe exatamente aquilo que sempre quis. Seu cérebro começa a aprender uma lição perigosa. É assim que eu me torno alguém importante. Talvez o maior erro do Walter White tenha sido acreditar que seu valor como ser humano dependia de ser extraordinário. Walter não foi destruído pelo câncer, não foi destruído pelo tráfico, nem pelos inimigos que criou. Walter foi destruído pela necessidade desesperada de se sentir importante. No fundo, Breaking Bad nos lembra de uma pergunta desconfortável. Se tudo aquilo que faz você se sentir valioso desaparecesse hoje, quem você seria? Porque talvez a diferença entre Walter White e muitas pessoas não seja de natureza. Talvez seja apenas de oportunidade. O objetivo desse vídeo é promover saúde mental através dos nossos personagens preferidos. Se você gostou dessa análise, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também ama entender a mente humana através dos grandes personagens. Até a próxima!